vai dar excusa, vai generar tanta mentira e mesmo a pessoa sabe se está mentindo. Porque está buscando tanto argumento para tentar justificar seu fallo ou seu erro. Excusa é a razão. Dice, ¿qué es la razón? Razão é a faculdade do ser humano de pensar, reflexionar para chegar a uma conclusão formal ou juízo de uma determinada situação ou coisas. Porque uma pessoa quando quer uma razão, às vezes busca todo para ter razão. Às vezes nós outros, quando falamos para a família de matrimônio, dizemos que um matrimônio, uma família, a pessoa não pode ter as duas à la vez. Se tem razão, não tem paz. Tu tem que dizer, eu não tenho razão, tu tens razão, e daqui tu queres paz. Se cada um está a buscar razões, não há paz. Amém? Por isso, a razão muito busca excusa para justificar suas razões. E que argumento? O argumento também é razonamento para provar ou demonstrar uma proposição para convencer o que afirma ou se nega. Quando uma pessoa está a buscar um argumento, tem que buscar um argumento para convencer uma pessoa para que seja aceito conforme ele quer, conforme ele pensa. No livro de Êxodo, que é nosso tema principal, Êxodo capítulo 4, vamos ler de 10, a partir do versículo 10 hasta 14. Vemos nessa história no Êxodo que Deus chama a Moisés, diz a Moisés, desde capítulo 3 começa a história, Deus chama a Moisés, diz a Moisés, te envio para que vaya e saque este povo de escravidão. Diz a Bíblia que Moisés começou a apresentar excusas a Deus. Deus falou a Moisés numa sarça. Sarça ardia, mas não consumia. Diz a Bíblia que Moisés viu a señal, entendeu a señal e aproximou a sarça para saber o que está passando. A Bíblia diz que Deus falou por meio da sarça, disse Moisés, quita a sandália a tus pés, porque terra que pisas, santo és. E ele daqui podia entender que Deus mesmo estava falando a ele. Diz a Bíblia, capítulo 4, versículo 10, diz: Então dijo Moisés a Jeová: Ai, Senhor, nunca he sido homem de fácil palavras, nem antes, nem desde que tu hablas a tu siervo, porque sou tardo em hablar e torpe de língua. Aleluia. 11 diz: Jeová lhe respondeu: Quem deu a boca ao homem? Ou quem hizo ao mundo? Quem hizo ao mudo e ao surdo? Ou quem vê e ao ciego? Não sou eu, Jeová? Agora, pois, ven, eu estarei com tu boca e te ensinarei o que hayas de hablar. Versículo 13. E ele disse: Ai, Senhor, envia, te ruego por meio dele que deves enviar. 14 diz: Então Jeová se enojou contra Moisés e disse: Não conosco eu a tu hermano Arão, levita, el que ele habla bem, é aqui que ele saldrá a recebir-te e a ver-te se alegrará em seu coração. Aleluia. Diz a Bíblia que Deus chama Moisés, lhe habla a ele apresenta as excusas, dizendo a Deus que ele não sabe falar. Ele está mudo desde o princípio. Mas te digo, quando Deus te chama, Deus te conhece. Deus sabe quem somos cada um de nós outros. E Deus, como sabe todas as coisas, Ele chama, Ele mesmo te capacita. Aleluia. Por isso, Ele conhece Moisés. Sabe quem era Moisés? Às vezes, quando nós outros também nos apresentamos excusas a Deus ou a algumas pessoas, o nosso trabalho, o nosso chefe ou companheiro, quanto nós outros nos apresentamos excusas? Muito, não? A Bíblia diz que a excusa começou dele primeiro homem.
Desde Adão e Eva, desde o jardim aí de Adão e Eva, já começaram a trazer excusa para justificar sua falta. No Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, quando Deus ordenou ao homem que não comer o fruto proibida, podemos dizer, disse: no dia que comeres, morirá. E Satanás também levantou e também deu outra oportunidade, se tu não vai morrer. Diz a Bíblia que convenceu a Eva e Eva tomou e comeu. E versículo 8 diz: e ouviram a voz de Jeová Deus, que se passeava no huerto, al ar de dia. El hombre e sua mulher se esconderam de la presença de Jeová Deus entre os árvores del huerto. Eles cometeram um erro, ou cometeram um falho, um pecado por desobediência. Diz a Bíblia que eles, ao ouvir a voz de Deus, quiseram, se esconderam. Se esconderam detrás de árvores e quedou aí escondido. E Deus, como é tão amoroso, versículo 9 diz: mas Jeová Deus chamou o homem e lhe disse: ¿dónde estás? Deus é tão poderoso, Deus sabia onde estavas. Porque nada se pode ser oculto delante de Deus. Mas diz a Bíblia que Deus lhe perguntou: ¿dónde estás? Às vezes, quando nós outros cometemos pecado, cometemos erros, escondemos a presença de Deus. Não queremos orar, não queremos congregar, buscamos excusas, começamos a mentir delante de Deus, mas Deus todo lo sabe. Ele todo lo vê. Aleluia. E Deus, com sua misericórdia, disse, chamou o homem, disse: Adão, onde estás? A lo mejor esta manhã Deus está chamando a ti para que te sirvas. E onde estás? Tu tens talento, tu sabes cantar, sabes orar, sabes ler, sabes fazer coisas, pero onde estás? E qual será a tua excusa? Porque Deus perguntou, versículo 10 diz, e respondeu, disse: ouí tu voz no huerto, e tuve medo, porque estava desnudo, e me escondi. Uau! Versículo 12 disse, versículo 11, não? E digo Deus lhe dijo: quem te ensinou que estava desnudo? Has comido da árvore que eu te mandei, não comiese? Quem te disse que está desnudo? Porque Deus criou o homem como? Desnudo. Desde o princípio já estava desnudo. Não tinha roupa. Mas diz a Bíblia que a glória de Deus lhe vestia, a presença de Deus estava com eles. Eles não miravam a si mesmos, não davam conta, porque a presença de Deus estava com eles. Eles estavam desnudos, mas não sabiam que estava desnudo. Mas quando entra o pecado, eles deram conta que estava desnudo. E sentiu que medo e a vergonha. E tapou. E Deus pergunta: quem te ensinou isso? Quem te disse que tu estás desnudo? Quem te disse agora? Que voz está escutando? Que ensinança tu estás recebendo? Que tu descobriste agora que estás desnudo? Às vezes, nós outros, por excusas, por reconhecer nossos erros, buscamos argumentos, não, para tapar nossa desnudez. Buscamos excusas para não enfrentar o problema ou a situação que nós mesmos hemos provocado. Quando Deus pergunta a ele: comiste da árvore que ordenei que não comesse? A resposta deverá ser sim ou não. Pero ele disse: Senhor, podemos ler versículo 12, disse: el homem respondeu: la mujer que me diste por companheira me deu de árvores e eu comi. No fundo, echou culpa a Deus. Se tu não me dava a mulher, eu não comia o fruto. Se tu não me dava a mulher como companheira, não pecava. Vê quanto nós outros estamos culpa a nossas mulheres, nossa esposa. E quantas esposas echam culpa a seu marido? Por tu culpa eu estou assim. Por tu culpa eu hago isso. Te respondi porque tu me hablaste assim. Outro echando culpa, outro e nadie quer assumir a responsabilidade. E o problema vai aumentando. Diz a Bíblia que Deus tinha que castigá-los, porque nadie tinha capacidade de responder por sua responsabilidade. Todos apresentávamos excusas. Hoje também nós outros apresentamos excusas. Nossas casas, nossos familiares, apresentamos excusas. Depois queremos que tudo nos vá bem.
Como vai bem se nós temos tanta excusa? Sabia que excusa é pecado? Excusa é pecado porque excusa vai carregar de tanta coisa, irmão, que nós outros mesmos que estamos a ser excusa, damos conta que estamos mentindo. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos ajude a cada um de nós outros a não dar excusas no momento que Deus nos chama. Porque cantamos que Cristo como? Pronto volverás. E nós outros estamos com excusa, a dizendo que todavia não é tempo. Ai, Senhor, não me chama agora, porque não é tempo. Se o pastor diz assim, prepara para abrir culto, diz, não estou preparado, não é meu tempo. Hoje vou orar para receber a confirmação de Deus. Vai a excusa, não? Outro disse, não me sinto preparada todavia. Deus, quando chama Moisés, para que recordemos, Deus, quando chama Moisés, Deus disse, Moisés, vá e eu estarei contigo. Deus não disse, Moisés, eu vou abrir o mar rojo, eu vou transformar várias serpentes, vou assim. Não, disse, vá e eu estarei contigo. Depois, quando tu vá, aí Deus começa a proteger-te, a trazer a añadidura, provisões. Deus não te dá todo, depois te diz, vá. Não. Deus te envia, no caminho, aí é que Deus vai colocar cada coisa que tu necessita de momento. Quando tu vê que tu não tem mais força, aqui opera Deus. Pois se nós estamos esperando, quando estamos preparados, nunca vamos estar preparados. Porque se prepara no caminho. Amém? Glória a Deus. E por isso nós outros às vezes temos tantas coisas. Outros dizem, não, deixamos não adelantar a Deus. Parecemos que nós outros somos mais rápidos que Deus, não? Esperar meu tempo, esperar o tempo de Deus para não adelantar-lhe. Excusas. E nós outros dizemos, vale, vai orar. Mientras tu estás sendo excusa, Deus está preparando outra pessoa no teu lugar. Às vezes não é aqui, nesta igreja, pode ser em outra igreja, em outro lugar. Deus está preparando a pessoa para ocupar lugar que tu não está ocupando. Porque cada um de nós outros que nascemos, temos um propósito, temos uma assignação para desenvolver. Se nós outros não cumprimos, Deus levanta outra pessoa. Aleluia. Deus falou a Moisés, porque Deus conhecia a Moisés. Deus disse, não, Senhor, eu não sei falar. Sou pesado de língua, sou torpe. Tu conheces meu irmão Arão, eles falam melhor que eu. Eu disse, quem hizo a boca do homem? Quem hizo a boca do homem? Quem hizo o mudo e o surdo? Não é Deus? Então, se Ele te chama, é porque Ele vai te capacitar. Aleluia. Não apresentemos excusa a Deus, porque às vezes cada excusa que apresentamos são oportunidades que estamos perdendo. São oportunidades que estamos perdendo. Então, se Deus não vai estar contente com nós outros. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus 5:37, diz que todos nós outros, nosso falar deve ser sim, sim, não. Diz mais, outras palavras que vêm, já vem o mal. Quer dizer, se tu diz sim, bem. Diz não, bem. Pero quando tu diz não, pero, daqui já começa a mentira. Para justificar. Que Deus nos ajude, irmão. Há muitos exemplos bíblicos que podemos ler sobre as excusas que hoje não podemos parar, pero vou dar um exemplo mais que conhecemos, o homem jovem rico. Jovem rico não tem nome na Bíblia porque não apareceu mais sua história. Disse que ele acercou a Jesus e disse, Maestro bueno, que posso fazer para heredar vida eterna? Jesus disse a ele, bueno não há nadie. O único bueno é Deus. Mas vá, vende tudo que tu tienes, ven e sigue-me. Diz a Bíblia que ele mirou para si mesmo, que tinha tanta riqueza, possuía tantos bens, que não decidiu seguir a Cristo. A lo mejor, meu pensamento, não? Ele pensava que Cristo era mais, um profeta mais, vai quedar com os outros 60, 30 anos predicando, e outra oportunidade é poder encontrar com Cristo. Mas Cristo tinha só 33 anos, morreu só tinha 3 anos de ministério. Foi demasiado tarde para ele. Nunca mais teve oportunidade de seguir a Cristo. Às vezes nós outros pensamos que agora é tempo, e não sabemos o tempo que Deus tem para nós outros. Não sabemos quanto tempo vamos estar com Cristo aqui nesta terra. Não sabemos o que vai passar amanhã.
Quando Deus nos chama, diz, siga-me, temos que dizer, Senhor, perdona-me, ajuda-me a seguir-te. E levantemos e seguimos. Moisés no deserto, algo chamou minha atenção. Moisés no deserto, quando o faraó deu conta que o povo de Deus se vai ao deserto, vai cruzar, eles disseram, não, eu necessito este povo que trabalha para mim. Vamos e matamos a Moisés e arrancamos todo este povo. Porque este tinha exército para pelear contra o exército de Moisés e sacar todo o povo, volver outra vez à escravidão. Diz a Bíblia, quando o povo de Moisés a cruzar, miraram para trás, viram polvo, um montão de polvo, de cavalo de guerra, a vir contra eles. Todos temeraram, tinham medo. E Moisés perguntou a Deus, Senhor, o que hacemos agora? O que hago? Deus disse como? Marche. Deus disse, não pare, não é hora de parar, marche. Deus não disse, não, vou abrir mar, não, vou levantar a coluna de fogo, vou levantar a coluna de nuvem. Não, disse, marche. Quando Ele nos chama, irmão, não é para levantarmos e marchemos. Depois da provisão, Ele vai preparar todo, de acordo a cada momento, a cada necessidade, Ele vai pôr coisas nos nossos caminhos. Essa é a vontade de Deus. Ele disse, marche. Às vezes nós outros não queremos levantar, quanto mais marchar. Hasta quando vamos levantar para marchar? Que Deus nos ajude, irmãos. Glória a Deus. Somos pessoas de excusa, não? Sim ou não? Temos tanta excusa para vir a culto. Levantei, me deu na cabeça. Não sei o que comi ayer. Me deu no estômago. Já não veio a culto. Às vezes, por sonho, despertou tarde, não pus despertador e busca tanta excusa e ao invés inteira a sua própria vida. As excusas, irmãos, são coisas que aborrecem a Deus. Um exemplo mais. Gedeão. Se podemos ler em Jueces, capítulo 6, versículo 15 hasta 18, nada mais. Deus chama a Gedeão, disse a Gedeão, levanta-te, prepara-te para pelear contra este povo. Eu estarei contigo para destruir o povo. Gedeão disse, não, eu sou ninho, sou pobre em minha família. Quer dizer, eu sou uma família humilde, não tenho essa capacidade de ser um guerreiro para levantar contra este povo. Vamos ler o livro de Jueces, capítulo 6, versículo 15. Diz, então ele respondeu, ai, Senhor meu, com que salvarei eu a Israel? É aqui que minha família é pobre em Manassés, e eu é menor na casa de meu padre. Mira, excusa. Se Deus te chama, aí está a excusa. Primeiro ele disse, ai, Senhor, com que salvarei eu a Israel? Se Deus já disse, eu estarei contigo, já te chamou, já te preparou, disse, com que eu estarei a Israel? Disse mais, é aqui que minha família é pobre em Manassés. Deus não sabe qual é a tua situação? E quando Deus nos chama para abrir a obra, eu também abri assim, também usei excusa. Quando nos chamamos, nos consagraram em 2010, dissemos, primeiro me João, mas sou João. Disse, eu não sei falar bem. Espanhol não me sale bem. Todavia no tempo. Tenho que estudar. Apresentei excusas. Provável, pero excusas. 2014, outra vez, nos chama, disse, não, agora é momento e tal. Dissemos, não temos dinheiro, não temos dinheiro suficiente para buscar um lugar. Agora não, Senhor. Apresentamos excusa. Na terceira vez, disse a hora, 2017 para 2018. Daqui, minha esposa disse, não, ela é o momento. E daqui nós outros começamos a orar. Não tinha dinheiro, tampouco, não tinha trabalho, tampouco, mas de repente, saiu um trabalho, um contrato, e com esse contrato, alquilamos um lugar. E daqui, e começamos a obra. Sem altavozes, compramos só um altavoz, aí está, um altavoz, não? Com um micrófono, aí começamos. E Deus mesmo, cada dia, foi añadindo. Deus não disse que a gente vai te mentir, a gente vai te enganar, vai ser duro para ti, a gente que vai dizer que te quer hoje, amanhã vai dizer que não te quer. Deus não falou nada disso, disse só, levanta e abre a obra. É no caminho, no processo, aí sim, fomos aprendendo e foi madurando nos outros. E Deus foi añadindo provisões.
E daqui, ele disse, Senhor, eu sou mais pobre em minha família é pobre. Não temos nada para dizer, temos algo para ajudar esse povo de Israel, não temos. E por cima, eu, o menor da casa de meu padre, eu sou mais pequeno de todo. Quer dizer, não conta comigo, busca outra pessoa. Não, outra excusa mais fácil é dizer, Senhor, não conta comigo, busca outra pessoa, porque eu não sirvo. E versículo 16, diz assim, Jeová lhe dijo, certamente eu estarei contigo e derrotarás a los ismaelitas como um solo homem. Uau! Ele disse, se eu sou mais pequeno, sou menor, não tenho nada, como vou derrotar como um solo homem? Eu solo não posso. E versículo 17, disse, ele respondeu, eu te ruego que se he hallado graça delante de ti, me dê señal de que tu has hablado comigo. Uau! Quantas vezes eu disse, Senhor, se é tua vontade, dá-me señal. Eu também tenho que saber, tenho que orar para que Deus também me hable. Dá-me señal. E se vimos na história, diz a Bíblia que ele pediu señal a Deus 3 vezes. As 3 vezes Deus lhe respondeu com señales. As 3 vezes. Versículo 18. Podemos ler rápido. Versículo 18 diz, te ruego que não te vayas de aqui hasta que vuelva a ti. E saque minha ofrenda e la ponga delante de ti. E ele respondeu, eu esperarei hasta que vuelva. Mira, se lemos atrás, ele disse que é pobre, família é pobre, é menor, pero aqui disse, Senhor, se tu me está falando, dá-me señal. Depois disse, espera-me, porque disse, te ruego que me espere agora para hasta que eu vuelva. Por quê? Porque quero sacar minha ofrenda, te ruego que ponga delante de ti. Ele dizia que não tinha dinheiro, era pobre, onde está sacando ofrenda? Às vezes temos, não? E por excusa, olvidamos. Ele disse que não era pobre, era menor, não tinha nada, não podia, não conta com outro. E de repente, Senhor, será que tu que está me falando? Senhor, dá-me señal. Então, espera que eu vuelva, apresento minha ofrenda a ti. Diz a Bíblia, a ofrenda não é como aqui pensamos que dá nossa ofrenda, nosso 5 euros, 12 euros, uma ofrenda, não. Aqui é caballo, comprou benceiro, gordo, matou animais, preparou lenha, isso é um sacrifício ao altar de Deus. Podemos ler a história toda. E mesmo aquele sacrifício, mesmo assim, Senhor, dá-me outra señal, para saber se sou eu de verdade. Às vezes nós temos tantas excusas, e que Deus mesmo aborrece com a excusa. Não sei qual é a tua excusa para não servir a Deus. Não lo sei. Às vezes tu também está pensando o mesmo, que é pobre, que não tem nada. Outro diz, não sei ler, não tenho lagafa, não vejo bem. Muitas excusas que usamos e Deus está chamando porque Deus te conhece. Deus te conhece mais como nadie. Aleluia. Deus sabe que tu tens potencial e tu usando excusas. E às vezes, como uma pessoa, por exemplo, que critica ou murmura, um exemplo, depois disse que não tem capacidade para evangelizar. Se tu vai aqui, usa esse talento para evangelizar também. Dizer a pessoa que Cristo te ama, que tu te dá, em vez de estar murmurando, criticando, usa para evangelizar, para crescer. Depois diz, não tenho talento. Se tu murmura, é um talento. Pois nem todo mundo pode fazê-lo. Todo mundo vai levantar, vai murmurar, criticar, eu creio que não. É um talento que tu pode tomar e dizer, não, agora eu não vou murmurar mais. Em vez de tomar essa crítica, vou evangelizar, vou falar de Cristo a outra pessoa. E ganha a família, ganha vizinho a Cristo. Amém. Essa é a vontade de Deus. Qual é a excusa que temos? No livro Romanos, capítulo 1, versículo 20, às vezes nós outros dizemos, como dizia Moisés, o povo não te conhece, não? Senhor, se eu vou, Deus falou a Moisés cerca de 7, 8 vezes a dizer, estarei contigo, vai, estarei contigo. Ele disse, Senhor, como habla esta gente que não te conhece? Diz ele que eu sou. Quem é eu sou? Deus será outra pessoa a dizer para deixá-lo. Mas Deus é tão amoroso que Deus seguia falando, estarei contigo, vá, tal. Deus é tão paciente com nós outros, por isso estamos vivos, irmãos.
E sempre nós apresentamos excusas a Deus. Romanos 1:20 diz: porque as coisas invisíveis de Ele. Às vezes dizemos que não conhecemos a Deus, não sabemos nada de Deus. Mas diz a Bíblia que as coisas invisíveis de Ele, seu eterno poder e deidade, se hace claramente visível desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio de las coisas hechas, de modo que não tiene excusas. La naturaleza dá testemunho de seu nome. Diz a Bíblia que os montes se alabarão, as nuvens levam a mensagem de Deus. Uau! As pedras, Jesus disse quando disseram: Jesus, tu discípulo está sendo ruído. Deus disse: se eles caem, as pedras gritarão. Imagina-te se Deus usa qualquer coisa, usa um burro para predicar a um profeta. Para falar um profeta, disse: tu estás cego, tu não vê que tem um ángel aí? Deus pode usar cada um de nós outros, irmãos. É a única coisa que Deus pede nos outros é obediência. Eu creio que é algo muito difícil, não? Porque ninguém quer obedecer. Deus não busca a pessoa que sabe ler, porque mira, Jesus quando vino, Jesus não foi buscar num colégio universitário, disse não. Foi buscar pessoas, pescadores, pobres, pessoas que tinham um coração disposto, não entendiam nada, mas diziam: Senhor, eu te obedeço. Eu quero obedecer. Jesus só quer quem obedece. Se tu é humilde e obedece, Deus te vai respaldar em tudo quanto tu vai ser. Porque Deus ama, Ele respalda. Aleluia. Porque tudo que Ele faz é bueno. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5 a 6, não hace falta lemos, porque disse Jeremias, lo mesmo, disse: Senhor, eu sou um ninho. Eu não sei falar porque sou um ninho. Jesus lhe chama e disse: eu te conheci, eu te formei desde o ventre de tua madre. Em tu embrião viste meus olhos. Eu te formei. Agora te chamo, tu dizes: eu sou um ninho e não sei falar. Excusas. Excusas. Vimos que muitos exemplos. Vamos resumir primeiro 3 exemplos. Gedeon disse: Senhor, sou pobre. Sou de família pobre e sou menor de minha casa. Excusas. E vimos Jeremias: sou ninho e não sei falar. Excusa. Vimos Moisés que disse: Senhor, sou torpe de língua. Tem outro que habla melhor que eu, pero Deus amou. Agora, entre os 3, qual deles estamos nós outros? Somos ninhos, somos pobres ou somos torpe de língua? Não sabemos falar. Às vezes nenhum, somos todos, já somos adultos, temos conhecimento, sabemos falar, mas não queremos fazer a vontade de Deus. Êxodo capítulo 4, vamos tomar nosso texto básico. Diz que Deus, quando habla a Moisés, Êxodo 4, versículo 10. Glória a Deus. Dice: então dijo Moisés a Jeová: ai, Senhor, nunca he sido homem de fácil palavras, nem antes, nem desde que tu hablas a tu siervo, porque sou tardo em hablar e torpe de língua. Diz a história que Moisés era tartamudo. Ele falava uma palavra: Senhor, não pode fazer isso. Mesmo assim Deus usou. E disse ele: tu vá, porque tu irmão, quando te veja, te vai alegrar, porque eu estarei com tua boca. Aleluia. Nada é impossível para Deus, irmãos. Nada é impossível para Deus. Versículo 11 diz: e Jeová lhe respondeu: quem deu boca ao homem? Quem isso nossa boca? É Deus, Ele que nos criou. Aleluia. E quem isso é mudo e ao surdo? Ele que vê e ao cego? Não sou eu, Jeová? Agora, pois, vê, e eu estarei com tu boca, e te ensinarei o que hayas de hablar. Deus disse: não só vai estar com sua boca,
Aún vas a enseñarlo lo que tienes que hablar. Eu creio que vai estar hasta com seu pensamento. Porque antes de falar, pensamos, não? Porque a pessoa que habla, depois vai pensar e já meteu a pata. Antes de falar, é bom que pensamos primeiro, depois hablamos. E quando hablamos, se metemos a pata, damos conta porque pensamos. Mas quando não pensamos, não, eu não disse isso, tu entendiste mal. Daqui começa mal entendido. Glória a Deus. E disse versículo 13, e dijo Moisés outra vez: ai, Senhor, envia, te ruego por meio de que deves enviar. Quer dizer, Senhor, envia um. Te ruego, envia quem tu deve enviar. Tu conheces a gente, sabe que eu não sirvo para isso. Envia quem tem de enviar. E Deus responde, versículo 14: então, Jeová, se isso como? Quedou contente com Moisés. Diz a Bíblia que Jeová enojou com Moisés. Diz a Bíblia, Jeová se enojou contra Moisés. Às vezes, quantos de nós outros estamos aqui que estamos enojar a Deus? Quantos? Deus está enojado com nossa atitude, nossa excusa. Nós estamos enojar a Deus com nossas excusas. Quantos? Há pessoas que sabem, que dizem, eu sei que estou enojado a Deus. Deus está enojado comigo. Por quê? Porque sabe que apresenta muita excusa para escutar a palavra, para vir à igreja, para servir, apresenta tanta excusa, às vezes nem vem mais. Porque a excusa é tanto que já não vem. Que excusa tu tienes para não tratar bem a tu marido? Um exemplo, não? Que excusa tu tienes para não tratar bem a tu marido? Nós outros buscamos muita excusa. Que excusa tens tu também como esposo para tratar mal a tua esposa? Que excusa tu tienes para tratar mal a tu novio, tu novia? Que excusa tu tienes para tratar mal? Porque às vezes temos tanta excusa que traemos dolor ao coração de outros. Que excusa temos para servir a Deus? Recuerda Jonás? Jonás, diz a Bíblia que era um profeta. E é um profeta menor na Bíblia, livro de Jonás, capítulo 1. Diz que Jonás era um homem que Deus falou com ele por visões, por sonhos. Disse: Jonás, levanta-te, vai a Nínive, porque este povo está sem tanta maldade e pecado que estão cometendo já subiu hasta o céu. Não pode mais com essa gente. Se tu não vais, eu destruo toda essa pessoa. E diz a Bíblia que Jonás que isso. Diz: Senhor, ok. Ele levantou, se desviou da presença, disse: eu vou fazer o que eu quero, eu não vou de onde Deus me mandou. E quando nós outros negamos chamar de Deus, Satanás é tão inteligente que te prepara a barca. Diz: aqui está, se não quer ir para allá, aqui há um. Corre este e vá. Diz a Bíblia que Jonás entrou, pagou seu bilhete e disse: não, eu vou para Jope, eu não vou para Nínive, não. E aí, no caminho, levantou olas. Diz a Bíblia que o barco quase ia romper. Podemos ler no livro de Jonás, capítulo 1, adelante. Diz que levantou olas, que o barco se ia romper. E Jonás, que isso? Se entrou aí e queria dormir. Eu disse: não me preocupa, que morem todos, que morem eu também, porque aqui eu não vou mover, eu não vou predicar o evangelho. E como pessoa, quando está... Quando uma pessoa critica, por exemplo, uma pessoa que critica muito, hace todo, quando lhe manda fazer uma coisa, não lo hace. Por quê? Porque pensa que outro vai criticar também igual. Por isso, nós não podemos mirar a nadie. Dizer para o Senhor: ajuda-me. Quem está aqui adiante, tu diz: Senhor, ajuda-lo. Ora por ele. Senhor, dá-lhe força, dá-lhe sabedoria. Porque ele já amor, ele vai usando. Não põe a criticar, a murmurar, porque quando te toca a ti, tu também vai querer que outro também te apoie, não? Então, mientras estamos allá, apoiamos aqui com a oração, com a ajuda, para que ninguém possa criticar. E assim todos avancemos juntos, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Jonás, capítulo 1. Eu quero que leamos um versículo clave. Jonás, capítulo 1. Dice versículo 3, 1:3 dice: y levantó Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Atrás. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Eu creio que nadie pode huir da presença de Deus. No livro de Salmos 139 diz: se subir ao céu,
ahí estás tú. Si va por bajo de las aguas, aún assim tu mano me sustendrá. Não há nada que pode huir da presença de Deus. Mas diz a Bíblia que Jonás se levantou para huir da presença de Jeová. Quanto nós outros queremos huir da presença de Deus? Quanto com nossa excusa queremos huir? Não queremos aceitar a palavra de Deus porque nos duele, porque não entendemos, algo assim. Não buscamos excusas. Aleluia. Glória a Deus. Diz a Bíblia, diz, descendeu a Jope e achou na nave que partia a Tarsis e pagou sua passagem, entrou nela para ir com eles a Tarsis, lejos da presença de Deus. Lejos da presença de Deus. Agora, onde está Deus? Que a pessoa pode esconder-se. Às vezes eu imagino Deus como um sol. Um exemplo, não como um sol. Todo lado que tu vas, tu vês sol. Ou imagina Deus como uma nuvem, ou como céu azul. Todo lado que tu vas, há nuvem acima de ti. Não há nada que possa sair fora dele. Nadie. Nada tampouco que pôr mais acima dele. Nadie. Então, Deus está em todo lado. E como podemos huir da presença de Deus? Disse que ele pagou seu bilhete e entrou. E podemos falar que Jonás, em vez de dizer Jonás, vamos dizer excusa. Excusa entra na nossa vida. E ele não vai ir. Ele entrou e agora temos que ser nós outros a sacar. Porque excusa, quando uma pessoa está acostumada a usar excusa, ou a ter excusa, ou a mentir, vai seguir mentindo. Essas coisas não saem dele. Já está aí dentro. Tem que ser essa pessoa a sacar. Versículo 5, para não ler todo, diz: os marinheiros tiveram medo e cada um clamava a seu Deus e echaram ao mar os enseres que havia na nave para descargá-la de eles, pero Jonás havia bajado ao interior da nave e havia echado a dormir. Excusa, quando tu hablas, excusa, se esconde e quer aí tranquilito, dormido. Qualquer coisa tu vai buscá-lo outra vez para apresentar a tua excusa, não? E disse que os marinheiros tiveram medo porque nunca de suas vidas que estão viajando, nunca levantou tempestade tão grande como este dia. Tiveram medo e disseram: vamos entre todos, vamos orar, vamos clamar nosso Deus, porque assim vamos morrer todos. Isso não é normal. E cada um começou a clamar a Deus. Diz a Bíblia que Jonás entrou e quedou aí dormindo, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Preferia ele morrer que fazer a vontade de Deus. E diz a Bíblia que cada um começou a echar os seus enseres. Se nós outros não echamos excusa, vamos perder coisas. Vamos perder amistades. Vamos perder amigos por mentira, por excusas, irmãos. Daqui diz que eles perderam todas suas coisas, seus bienes, para manter Jonás vivo dentro. E que mais surpreendente, que mais me duele, é quando Jonás sabia que culpa era dele. Ele sabia que tempestade, problema, todo que estava passando era dele, mas nunca teve uma iniciativa de dizer: eu salto ao mar e muero e tudo acaba. Não, nunca. Agora podemos dizer que está detrás de excusas. Que está detrás de excusas? Detrás de excusas está orgulho, a soberbia, que não nos deixa suportar a ideia, não, que não somos perfeitos, que todos cometemos erros, todos falhamos. Porque quando nós pensamos que somos perfeitos, daqui usamos muita excusa, porque eu sim sou bueno, eu hago isso. Quando sabemos que não somos perfeitos, somos imperfeitos, necessitamos de ajuda, necessitamos de Deus, necessitamos de alguém. Daqui sim nós reconhecemos que podemos falhar e não aceitamos a excusa. Dizemos sim ou não. Sim, eu puedo ou não puedo. Aleluia. E detrás da excusa também está falta de madurez, de ser responsável de suas próprias ações, de seus próprios erros. As excusas nos fazem crer ou nos fazem criar uma cadena de mentira que nos impede a ter paz com os outros mesmos. Uma pessoa, quando mente, quando dá excusa, não tem paz consigo mesmo. Por exemplo, uma pessoa se mente hoje, uma pessoa. Amanhã, quando vê essa pessoa, ele tem que recordar a mentira de ayer
para dar continuação à mentira de hoje. Porque se ele olvida de mentira de ayer, a gente lhe casa. Diz, não, ayer tu disseste isso, hoje está dizendo outra coisa. Então, o mentiroso, tem que estar tão preocupado para manter sua postura de mentira e cuesta. Eu creio que é difícil. Melhor ser pessoa direta e falar a verdade e que andar com a mentira. Jonás, sobretudo, sabia que era culpável, que a tempestade havia levantado para destruir a barca. Ele sabia que ele era responsável, mas não hizo nada. Não hizo nada para livrar este pueblo, livrar este homem. Não hizo nada. Como ele era culpável, se quedou aí. Ele deveria saltar ao mar. Pela excusa é um pecado, irmão. Jonás capítulo 1, versículo 12. 1, versículo 12 disse: e ele respondeu: tomar-me e echa-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa ha venido esta grande tempestade sobre vosotros. Ele sabe, mas ele disse: tomar-me e echa-me ao mar, porque eu aqui não vou sair. Excusa, quando temos excusa, diz: aqui eu não vou sair. Temos que ser nós outros a tomá-lo e echá-lo ao mar. A excusa, quando entra em tua vida, tem que ser tu a sacar-lo. Porque disse: toma-me e saca-me, echa-me ao mar. Temos que tomá-lo e echar fora, porque não vai solo. Não vai solo. E como aquietou o mar? Versículo 15 diz: e tomaram a Jonás e o echaram ao mar, e o mar se aquietou de su furor. Quer dizer, a tempestade se foi quando echou Jonás ao mar. Às vezes, a tempestade está em tua vida que tu não sabes como manejá-lo. Mas quando tu quitas esse pecado, quando quitas este mal, todo o problema se vai aquietar. Todo o problema que está em tua vida, que está açoitando, que está trazendo tempestade em tua vida, quando tu sacas este mal de ti, vai ter paz, vai ter abundância, vai ter alegria, vai ter gozo. Diz a Bíblia que a tempestade se foi quando sacou a Jonás. Nós outros queremos ser felizes, temos que sacar Jonás de nós outros. Temos que sacar a excusa de nós outros, sacar a mentira e buscar a paz de Deus. Esta paz que sobrepassa todo entendimento que está com nós outros. A excusa, irmão, é uma atadura. A excusa é algo que nos ata e não nos deixa soltar. Temos que ser fortes para sacarlo afuera de nós outros. Porque acostumamos tanto, às vezes chegamos tarde de trabalho, pergunta por que chegaste tarde, em vez de dizer, sonou o despertador, apaguei, volvi a dormir e atrasei. Disse, não, cheguei tarde, porque saí, havia um tráfico, havia cola, havia acidente, havia tanta coisa, e começamos a mentir. Já que saímos temprano, vai ver todo o que nós outros sembramos. Ele abriu a verdade, me olvidei, me despertei tarde. E passamos. E não sei, temos creyentes, temos que ser sim, sim, não, não. Nada de excusas. Porque excusas é uma atadura. Diz o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14 e 15. Vamos terminando já. Romanos 6, 14. Glória a Deus. Diz que como excusa é um pecado, diz a Bíblia que porque o pecado não te senhorará de vosotros, pois não está bajo a lei, senão bajo a graça. Nós outros não estamos bajo a lei, estamos bajo a graça de Deus. Então, se estamos bajo a graça, então o pecado de excusa não tem parte sobre nossa vida. Diz aleluia. Glória a Deus. Esse pecado não tem parte na nossa vida. Por quê? Porque estamos bajo a graça. Cristo morreu, pagou o preço para que quitamos toda esta atadura que nos ata. Todo esse problema, todo esse pecado, todo esse peso de pecado será quitado em nós outros em nome de Jesus Cristo. Esta manhã vamos orar para que Deus quite essa atadura na nossa vida. Deus quita todas as excusas, toda mentira, todo engano, às vezes que nós outros utilizamos para sair de passo. Temos que quitá-lo em nós outros, para que tenhamos uma vida feliz, uma vida livre de problemas. Livro de João, capítulo 8, versículo 32.
Disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos hará livre. E versículo 36, podemos ler Juan 8, 36. Disse: verdadeiramente el Hijo te libertar, sereis verdadeiramente livres. Se o Hijo de Deus nos ha liberto do poder da escravidão, podemos dizer que somos verdadeiramente livres. Para isso, temos que confessar com nossa boca. Temos que dizer: Senhor, ajuda-me a quitar a excusa, a mentira de minha boca. Porque se nós não quitamos, não podemos avançar. Não podemos. Por isso, esta manhã vamos cantar uma canção que a lo mejor no princípio, se não entendemos a letra, às vezes no princípio parece diferente, mas tu vai ver que a luta que estamos vivendo, a luta que estamos passando por excusa, por mentira, a única solução é rendir-nos a Cristo. A única solução é ir a pé da cruz de